Olá, tudo bem? Professor Ferdinando tratando aqui do controle administrativo, trazendo de cara o conceito do professor Rafael Carvalho. Ele diz que o controle administrativo é prerrogativa reconhecida à administração para fiscalizar e corrigir, seja a partir de critérios de legalidade, seja por questões de conveniência e oportunidade, leia-se mérito, a sua própria atuação. Então aqui está a palavra-chave. Quando a administração corrige, fiscaliza, revê os próprios atos, isto é, os atos decorrentes de sua própria atuação, estamos diante do controle administrativo. Tudo bem? Então, controle administrativo é uma modalidade de controle interno, que é exercido pela autotutela e também pela tutela ou supervisão ministerial. Parecem a mesma coisa, mas não são. A autotutela decorre da estrutura administrativa, decorre da hierarquia, decorre dessas relações orgânicas travadas pela administração em seu ambiente interno. Daí o nome, controle interno, autotutela. Agora, quando eu vou para supervisão, quando eu vou para um controle finalístico, quando eu vou para uma outra área, para uma outra coluna da administração, por exemplo, a União fiscalizando os Correios, essa fiscalização ela não é irrestrita, ela é limitada aos contornos legais, finalística, pautada em metas, em resultados, também chamada de fiscalização ou de controle ministerial, de supervisão ministerial, ou tutela. Tutela. Pais em relação aos filhos pequenos, autotutela. Pais em relação aos filhos grandes, crescidos, criados, adultos, já com sua autonomia, tutela. Tá bom? Criança pequena da barra do pai, autotutela. Filho criado com a mãe, pedindo lá um conselho, pedindo uma supervisão, tutela. Beleza? Essa é a diferença. A autotutela decorre da hierarquia. A supervisão ou tutela decorre de uma relação não hierárquica e, portanto, finalística. De modo que a autotutela é plena e limitada, nem precisa de previsão legal para a autotutela, ela decorre da lei, ela é decorrente da atividade administrativa. Já a tutela é restrita e limitada. Ela exige lei disciplinando os contornos, sob pena de intromissões indevidas da administração direta na indireta, na medida em que essas entidades da indireta têm autonomia gerencial, administrativa, orçamentária e financeira. Beleza? Uma vez que está definido seu orçamento, ela administra, ela tem a sua autonomia, como os filhos criados, que já têm seu próprio salário, sua própria carreira. Joia? Então vamos lá, vamos seguir para mais um tópico aqui. Essa tabela eu acho bem legal. Enquanto a autotutela é baseada na hierarquia, na subordinação, não precisa de lei específica, não é? Ela decorre, ela é decorrente das funções administrativas, sendo, portanto, plena e limitada. Do outro lado, na tutela, nós temos um controle finalístico, voltado a metas, a resultados, a supervisão, não é? A chamada vinculação ao controle ministerial, portanto, não hierárquico, sendo restrito e limitado, a tutela é restrita e limitada aos casos legais, aos limites definidos na lei. Então, essa tabelinha aqui você precisa memorizar. Parecem coisas semelhantes, mas não são. E os instrumentos de controle administrativo, que eu acho que vale a pena a gente fazer a distinção ou as distinções. Quando eu represento, enquanto particular, vou representar aquele prefeito na Câmara de Vereadores, vou representar aquele fiscal, vou representar aquela autoridade. Então significa, vou denunciá-la. Representação lembra denúncia formal. É o particular que requer a anulação de ato lesivo ao interesse público por meio de uma representação, por meio de uma denúncia. Enquanto a representação diz respeito a uma denúncia de terceiro,
A reclamação é do reclamão, tá? Esse é o bizu. Representação, estou representando a autoridade. Reclamando, estou pedindo algo para mim. Estou solicitando um interesse legítimo meu. Então essa é a distinção, tá? Reclamação, lembra do reclamão. O reclamão está pedindo algo para ele. Já quem está fazendo uma representação está representando alguém, está denunciando um terceiro. Então a representação se volta contra um terceiro e a reclamação é pessoal. A reclamação é do reclamão. É o reclamão querendo que a administração verifique, lhe conceda, reconheça um direito seu ou um interesse legítimo seu do administrado. Pedido de reconsideração, todo mundo que é do direito mais ou menos já sabe, né? Ele decorre do princípio da eficiência. Então, quando há um erro que possa ser reconhecido pela administração, é possível, e isso está na Lei do Processo Administrativo Federal, está na Lei 9784, o pedido de reconsideração. Tudo bem? Então, para evitar gastos desnecessários, recursos desnecessários, nós temos o chamado pedido de reconsideração, que, portanto, é direcionado à mesma autoridade que praticou o ato. Isso é até meio óbvio. Se eu estou pedindo a reconsideração, é a reconsideração de quem decidiu. É a reconsideração de quem analisou o meu pedido. Reconsidera e tal. É muito comum, né? Isso acontece, inclusive, no âmbito privado, quando alguém toma uma decisão lá, eu não vou pegar essa aula, aí vem a empresa e fala, por favor, peço que reconsidere, ou vem a editora, você fala que não vai dar tempo de lançar aquele livro, de escrever, peço ao professor que reconsidere. Quem vai reconsiderar? Quem tomou a decisão, não é mesmo? Então você vai criando essas imagens mentais, e aí na hora da prova, o que tudo parece igual, você lembra até da fala do professor, até do exemplo do professor. É o reclamão, né? Ele está querendo para ele. É o representante, né? Representação. Então ele está representando outrem, está representando alguém. Pedido de reconsideração é para quem decidiu, reconsidera aí, né? Quebra esse galho, vê aí, é possível, etc. Dentro da legalidade, lógico, né? Diferente do recurso. E aí a gente pode fazer uma imagem mental com o próprio recurso, como a gente conhece nas instâncias judiciais, no duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é fundamento para os recursos judiciais e aqui para os recursos administrativos. Então, na esfera administrativa, nós também temos o princípio do duplo grau. Tá bem? Então, o recurso administrativo se divide, e aqui que é legal. Tá bom? O próprio vai para a autoridade superior. O próprio significa o comum, o normal, o regular. O recurso hierárquico próprio, normal, regular, vai para a autoridade superior. E o impróprio? O impróprio tem esse nome porque ele é diferentão. Daí a palavra impróprio. É um recurso diferente. É um recurso dirigido a uma autoridade que não tem hierarquia, mas que exerce tutela, que exerce supervisão ministerial, que exerce controle finalístico, que não é baseado na hierarquia. Por isso que é chamado de recurso hierárquico impróprio, porque não há hierarquia, mas supervisão ministerial. Lembra do pai em relação ao filho grande, ao filho criado? Então é finalístico e por isso exige expressa previsão legal. Em alguns casos, por exemplo, você vai questionar um ato da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil para o ministro da pasta correspondente, para o ministro responsável por aquela pasta em relação à qual aquela entidade está vinculada. É isso mesmo. Então, recurso próprio, hierarquia. Recurso impróprio, análise finalística. Análise finalística, beleza? E aqui eu lembro que o controle interno não depende de previsão na lei de maneira expressa. Ele é decorrente, ele decorre das atividades administrativas normais. Então, controle interno não depende de previsão expressa na lei. E quando a gente fala em controle interno, o que vem à mente? Artigo 74 da Constituição. Os poderes manterão de forma
integrada, isso já caiu em prova. Não é de maneira isolada, não. É de maneira integrada um sistema de controle interno. Então, cuidado com as palavras, cuidado com a estética das palavras. Você que é meu aluno, minha aluna, controle interno, todo poder tem, não precisa de previsão expressa na lei, ele tem que ser feito naturalmente e ele é integrado aos demais poderes. De que forma? Um ajuda o outro, né? Os poderes manterão de forma integrada, um conversando com o outro, ou uns conversando com os outros. Esse sistema de controle interno, para quê? Qual a finalidade, professor? Aí tem os incisos do artigo 74. Avaliar cumprimento de metas, comprovar legalidades e avaliar resultados, exercer controles de operações de crédito, avais e garantias, direitos e haveres da União. E, principalmente, o 4, que eu já vi caindo muito, controle interno, apoia o externo no exercício da missão constitucional. Então, o interno apoia o externo, tá bom? Não podem ser vistos como ilhas que cada um faz o que quer do jeito que quer. Primeiro, são integrados. Segundo, todos os órgãos de controle interno apoiam, devem apoiar o controle externo na missão institucional. Do controle externo, claro. Tá bem? E aí um ponto importante. Quem é responsável pelo controle interno, se tiver ciência, se tomar conhecimento de algum mal feito, de alguma coisa errada, de alguma irregularidade ou ilegalidade, tem o dever, não é uma opção, é um dever, é uma obrigação de dar ciência ao TCU sob pena de responsabilidade solidária. Pelo princípio da simetria, nós aplicamos esta norma do parágrafo 1º também em âmbito estadual, em âmbito municipal. O dever de comunicar ao Tribunal de Contas, caso eu, enquanto agente de controle, tome conhecimento, tenha ciência de algum ato irregular, ilegal. Sob pena de eu responder solidariamente. O que é o solidariamente? É o hashtag tamo junto. Não é? Vai responder de igual forma, assim, pelo valor do montante, de igual forma pelo montante daquele que praticou o mal feito. Credo, professor, vai responder igual? Vai, pelo menos em relação ao valor do prejuízo, vai. Não é? Vai responder solidariamente. Por quê? Porque ele tomou conhecimento e nada fez. Aqui a Constituição pune a omissão qualificada. Eu vou repetir. A Constituição aqui pune a omissão qualificada do agente de controle que tomou ciência do problema e fingiu que não viu. E não comunicou ao Tribunal de Contas. Então, nesse caso, a responsabilidade dele, omitente, é solidária. Vamos para as questões. A primeira, procurador de contas do MPC do Pará. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão sistemas de controle de forma independente? Não, de forma integrada. Olha a palavra aqui, ó, palavrinha bizu, casca de banana, pegadinha, você não cai mais. B. O sistema de controle deve ser mantido pelos 3 poderes de forma integrada, tendo como um de seus objetivos elaborar e executar a programação financeira da União. Vamos ver essa aqui? Vamos dar uma olhada? Voltamos ao nosso slide e tem lá comprovar o cumprimento das metas, comprovar a legalidade, resultados, eficácia, eficiência da gestão. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias. 4. Apoiar o controle externo no exercício da missão institucional. E aí? Ah, professor, eu não achei nada que dê match com a letra B. Né? Não achei nada que dê match aí essa questão de elaborar e executar programação financeira, sistema de controle. Não, isso aí não está lá na Constituição, não nesse artigo que o senhor leu, né? De fato não está. É uma pegadinha, eu chamo esse tipo de enunciado canto da sereia. É uma voz bonita, palavras bonitas para derrubar, escondendo casca de banana. Isso aí não está lá nas determinações do sistema de controle interno integrado. Então está errado. Letra C. Ao TCU cabe apreciar a legalidade, não só das nomeações para cargos de provimento em comissão, mas também de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Gente, cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração. Cargo comissionado é demissível ad nutum.
Então o TCU não analisa cargo em comissão. É uma regra de exclusão que está lá na Constituição, excetuados os cargos de provimento em comissão. Excetuados. Então, excetuados, lembra? Exceção. E aí está falando que aprecia. Então está errado. Ficamos entre duas. Letra D. A competência do Congresso para sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação é uma hipótese de controle de legalidade. Aqui a doutrina fala que é uma hipótese de controle político e, portanto, é um controle um pouquinho mais denso. Então, por ser um controle político, não é? O controle dos atos que exorbitem o poder regulamentar, aqui está a pegadinha. A correta é a letra E. Os tribunais de contas atuam de forma independente, exercendo controle externo, e o produto dessa ação destina-se a auxiliar o legislativo em sua incumbência constitucional. Então é uma questão difícil, é uma questão bem cascuda, porque ela envolve ali um conhecimento profundo da matéria de controle, tanto que ela foi cobrada para concurso específico, né? E você olha e vê, olha, mesmo que fique em dúvida, tem uma mais redonda. A mais redonda aqui é a letra E. Então, se você fica em dúvida entre uma e outra, vai na que está redonda. Beleza? Na alternativa redondinha. Agora aqui, o controle administrativo. Pergunta de procurador. Mudamos a banca também. Letra A. É exercido por todos os poderes sob suas próprias atividades, tanto sob o aspecto de legalidade, como sob o aspecto de mérito. O controle administrativo é um controle mais amplo, é um controle de legalidade e é um controle de mérito. Portanto, a letra A está correta. Vamos ver os erros das demais. Letra B. Deriva do poder de polícia? Não, poder de polícia não é igual controle. Aliás, essa pegadinha cai muito. Diferenciar controle administrativo de poder de polícia. O controle administrativo se baseia na necessidade de fiscalizar e controlar, fiscalizar e rever, corrigir os próprios atos. Poder de polícia decorre de uma sujeição geral que os cidadãos têm em relação à administração pública, limitando direitos, condicionando atividades. Tem previsão no artigo 78 do CTN. É outra coisa. A administração fiscaliza os cidadãos. Poder de polícia. A administração fiscaliza ela própria. Controle administrativo. Ok? Então, o alcance, para quem se dirige, é outra coisa. Letra C. Permite que a administração anule atos ineficientes ou inoportunos. Ato ineficiente, ato inoportuno é revogado. E aqui está falando anule. A lógica das palavras, a estética das palavras muda tudo. Eu anulo algo que é ilegal. Anulo ilegal. E revogo ineficiente, inoportuno, inconveniente. Letra D de dado. É eminentemente político o controle administrativo? Não. Já erra aqui, né? Ele é pautado na legalidade, na discrição também quanto aos atos discricionários, mas não é eminentemente político. Letra E. É exercido pelo Tribunal de Contas? Não. Controle administrativo é exercido pela própria administração. Então ficamos aqui com a letra A. Está aqui, está confirmado o gabarito para você. E se você gostou da aula, deixe seu like, seu comentário. Muito importante para nós. Um abraço.